Convidado. Nelson Domingos é advogado, professor em Ciência Política, diz que quer contribuir na formação para a cidadania. De que forma? Uma das formas para contribuir para a formação para a cidadania é necessariamente ministrando aulas nas instituições de ensino com qualidade e com objetividade, mas, para além disso, estar necessariamente envolvido em organizações da sociedade civil, no sentido de contribuir para a formação dos cidadãos, para que tomem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Estava a dizer-me que este ano leciona uma cadeira que tem que ver com sistemas democráticos? Sim, atualmente leciono sistemas políticos comparados. A finalidade desta disciplina é conhecer os sistemas políticos dos diferentes estados, considerando os regimes políticos, as formas de governo, considerando sistemas eleitorais, sistemas partidários e, a partir daí, estabelecer um comparativo. Para o caso de Angola, isto é interessante porque possibilita verificar, em termos de democracia, em que situação o país se encontra. Em quase todos os índices analisados, seja The Economist ou Freedom House, Angola aparece como sendo um Estado autoritário, um Estado não livre, um Estado não democrático. Eu tive a oportunidade de escrever uma obra intitulada A Transição pela Transação, uma análise da democratização em Angola, e cuja conclusão indica que Angola continua sendo um Estado autoritário não democrático. Que sistema político, portanto, se vive aqui em Angola? Bem, em Angola tentou-se implementar a democracia a partir dos acordos de Bicesse, quando se deflagrou a transição para a democracia. No entanto, em 92, os acordos de Bicesse em 91, mais propriamente, a partir daí foram aprovadas várias leis no sentido de permitir o surgimento de novos partidos políticos, permitir eleições multipartidárias e até mesmo o surgimento de outras instituições que não existiam na vigência do Partido Único. Entretanto, o país experimentou alguns avanços, mas ultimamente o país tem experimentado um flagrante retrocesso. Olhando, por exemplo, em termos de liberdade de imprensa. A imprensa pública encarrega-se de fazer a cobertura das atividades do partido no poder, em contrapartida, não realiza a cobertura com a mesma proporção quando as atividades são realizadas pelos partidos na oposição. Os órgãos de comunicação públicos que são tutelados pelo partido no poder, o MPLA? Sim, os órgãos são tutelados pelo Ministério da Comunicação Social, que necessariamente é controlado pelo ministro que é membro do partido. Em síntese, o partido controla os meios de comunicação social, não só os meios de comunicação social públicos, mas também privados. Um exemplo claro é a TV Zimbo, que hoje está na esfera do Estado. Era uma TV que, em tese, havia algum contraditório, mas hoje é manifestamente uma extensão da televisão pública de Angola, que tem uma linha editorial manifestamente em consonância com os interesses do partido no poder. Nelson Domingos foi observador nacional nas últimas eleições, em 2017. João Lourenço, o presidente angolano, afirmou que Angola nunca fugiu à observação internacional. O chefe de Estado que refere que a lei prevê que se convide os observadores internacionais 30 dias antes da votação, isto para que exista uma transparência eleitoral. A estratégia é enviar o convite tardiamente, a fim de que as organizações ou os observadores tenham dificuldade de se organizar atempadamente para estar no país e realizar a observação. Este cenário ocorreu nas eleições de 2017 e, novamente, há indícios de que voltará a ocorrer nessas eleições de 2022. Como é que se passou o processo que esteve a acompanhar há 5 anos? Bem, esse retardo no sentido de convidar os observadores internacionais, sobretudo que integram a comunidade europeia, visava exatamente dificultar a sua vinda. Entretanto, a observação realizada por grande parte dos estados africanos, das missões africanas, na sua maioria, o resultado tem sido sempre na mesma linha, de que ocorreram algumas irregularidades, mas que não são suficientes para invalidar o resultado das eleições. Está a falar das organizações como a União Africana, a SADC, a CEDEAO.
Exatamente. São as organizações que normalmente enviam observadores, mas que no final o resultado tende a ir no mesmo sentido, afirmando que, apesar das irregularidades, os resultados são livres, justos, em eleições transparentes, apesar das manifestas contestações e ações judiciais que foram não só ao Tribunal Constitucional, mas na fase inicial passado pela própria CNE e quase sempre não encontraram proteção ou resposta satisfatória da parte dessas instituições. O que está a dizer, portanto, é que o trabalho dos observadores internacionais acaba por não ser transparente? Não que dos observadores internacionais, de maneira geral, mas particularmente dos observadores oriundos da África, que a tendência é legitimar resultados, mesmo quando existem inúmeras contestações. E por que é que isso acontece? Provavelmente haja uma espécie de conchavo ou de cumplicidade entre os governantes da região ou representantes dessas organizações. E, quiçá, provavelmente, hajam outras coisas escusas. Outro dos pontos que tem sido levantado nos últimos meses é a questão das sondagens e pergunto-lhe porquê este receio, este medo de sondagens. É muito simples, porque as sondagens, quando bem feitas, elas espelham o que virá a ser o resultado final. E à medida que as sondagens, por exemplo, o Movimento Mudei, Cívico Mudei, tem realizado sondagens e a margem de variação tem sido mínima. O que, em todas essas sondagens que vêm sendo feitas, tem apontado manifesta vitória da UNITA. E se as sondagens apontarem, de facto, vitória da UNITA ou de algum outro partido, que não o MPLA, e os resultados das eleições forem manifestamente diferentes, isto provavelmente levantará um grande celeuma. E para evitar que hajam resultados díspares, o partido no poder tem preparado uma legislação para evitar que haja a sondagem, que é um absurdo, porque isto fere exatamente com a liberdade do cidadão ser informado. O presidente angolano rejeita pactos pré-eleitorais, diz que não quer beneficiar os filhos de José Eduardo dos Santos. Aliás, essa foi uma das bandeiras quando a chegada ao poder de João Lourenço, a bandeira da corrupção, da justiça. O que é que foi feito nos últimos 5 anos? No começo do mandato do João Lourenço, o país viveu uma grande expectativa. Os discursos estavam em consonância com algumas práticas. Houve redução na repressão às manifestações, houve alguma liberdade de imprensa e de expressão no começo do seu mandato, houve a retirada de bens construídos ou concebidos com dinheiro público, mas que estavam na esfera privada e voltaram para a esfera pública. Entretanto, a partir do segundo ano do mandato, o discurso de João Lourenço deixou de estar em consonância com a sua prática. É o discurso de João Lourenço ou é o discurso do partido MPLA? Bem, eu digo discurso de João Lourenço por que razão? Porque no começo do mandato procurou estabelecer uma diferença entre o candidato e o partido. Esse é um aspecto fundamental. Distanciou-se em função da grande rejeição que o partido MPLA enfrenta, ele procurou distanciar-se, tanto que nas primeiras viagens, João Lourenço encontrava militantes do MPLA, ele dizia que não desceria do avião enquanto esses militantes lá estivessem, porque ele estava como presidente da República, não como presidente do partido. Hoje, em contrapartida, está acontecendo neste momento uma atividade política no Mochico, houve outra em Banza Congo e em outras províncias, em que a imprensa pública faz a cobertura na totalidade e não faz a mesma cobertura quando se trata de partidos na oposição, e ele não faz a crítica, a autocrítica desse aspecto. Há um conjunto de violações e o presidente mantém-se silencioso. No começo do mandato, havia uma grande expectativa e essas expectativas foram quase todas frustradas. Grande parte dos bens que foram apreendidos na questão do combate à corrupção, muitos desses bens estão se desfazendo. Sem contar que não há um dado claro do quanto foi arrecadado, para onde esse dinheiro foi direcionado. Em contrapartida, o país vem enfrentando cada vez mais dificuldade financeira, econômica e social. Era Nelson Domingos, advogado, professor em Ciência Política, o nosso convidado de hoje.